Eu falei esses dias, né, do quando a gente olha a vida como uma escola e que cada situação nos traz aprendizados, a gente está no campo da espiritualidade, em aprender com a escola da vida, né? E tudo começa a ficar muito mais, mesmo sendo desafiador, a gente começa a ter força e, acima de força, sabedoria para lidar com as situações, quando a gente vai olhando para o que essas situações nos trazem de aprendizados. A gente tem mais facilidade para não ficar se fixando, né, no que a gente sente, no que a gente remoe ali, né, que está na parte emocional, na parte dos sentimentos, que é o que prende a gente muitas vezes. Muitas vezes não, que é o que prende a gente de fluir na vida e de chegar na plena abundância. É essa parte emocional, né? Então, quando a gente para pensar na vida como uma escola, é muito importante a gente refletir sobre como foi o nosso primeiro banco na escola da vida. O que a gente viu lá no primeiro momento que a gente chegou aqui nessa escola? O que a gente viu na primeira infância? Dificilmente nesse mundo que a gente está vivendo, que a gente estamos num construir de pessoas melhores, num construir e no entender o que realmente é o amor, o que realmente estamos fazendo aqui, né? O que viemos fazer aqui. Dificilmente a gente vai ter visto nos primeiros anos da escola da vida só maravilhas, né? Algumas pessoas sim, mas muitas pessoas, até por viver num país desigual, com pessoas ainda tão presas a diferenças, a se acharem às vezes melhor do que as outras, ou classificarem as pessoas por coisas da matéria, a gente talvez tenha visto coisas, né, boas, harmoniosas, né? Então, muitas vezes tem muitas pessoas que não tiveram nem, não tem nem casa para morar, não tem nem a questão básica, que é o alimento, que é um canto para segurança. Ainda mais afeto, ainda mais ver uma relação harmoniosa dos seus genitores, né? Muitas vezes não tem ali os genitores, ou os genitores já passaram por tantas coisas ou vieram de histórias de violência, de dificuldade material, financeira, de falta de afetividade, de falta de respeito da própria construção social, das dores do que toda a ancestralidade vem passando, e cresce sem afeto nenhum. Começa ali no banco da escola levando violência, né? Seja afetiva, física, porque infelizmente a gente está aprendendo, que é o que eu já falei em outro vídeo, a delicadeza, a importância da delicadeza, da generosidade, de lidar com as nossas emoções, de entender isso, de não precisar ser agressivo, violento, de compreender mais o que está acontecendo dentro da gente. E aí, se a gente teve uma história, a gente começou lá no primeiro banco, no primeiro ano da vida, na primeira infância, com primeira coisa, né, com relação de um par que nos deu a vida, porque a gente só consegue vir a vida a partir de dois gametas, o gameta feminino e o masculino, então precisou se juntar um casal ali. Hoje em dia a gente tem mais recursos, mas teve que ter dois gametas ali, um feminino e um masculino, vamos dizer assim. E se a gente não viu uma relação, seja de um casal heteroafetivo ou homoafetivo, que tinha harmonia, que lição que a gente teve na primeira infância sobre relacionamento afetivo? Que não é bom, né? Se a gente perdeu um vínculo afetivo, uma pessoa que
né? A criança, a gente depende totalmente dos pais. A gente nasce com um amor muito grande pelos nossos cuidadores. E se a gente perdeu um dos cuidadores, se a gente se foi afastado dos cuidadores, que a gente tinha um grande vínculo afetivo de amor, de uma coisa gostosa, isso traz para a criança muito desconforto, muita dor, muito estresse. E por mais que desenvolva lados, né, a gente aprende a ter responsabilidade, às vezes responsabilidade demais na infância, mas desenvolve responsabilidade, às vezes iniciativa, autonomia. Às vezes a gente é invalidado o tempo inteiro, crianças que também têm os pais presentes, às vezes os pais querem proteger tanto e nunca deixa a criança fazer nada, vive ali podando a criança não tem escolha, então ela cresce um adulto também que depois é cobrada por ter iniciativa e não consegue ter, porque ela não tem autoconfiança, ela não foi também desafiada. Então tem os dois lados, aquelas que não tiveram nada, se sentiram abandonadas, perderam vínculos afetivos, desenvolveram ali muita força, muito fazer, muita iniciativa, mas tem dificuldade de aceitar o amor, porque tem medo do abandono. Inconsciente tem esse medo lá na infância, porque a criança, a gente quando é criança, a gente não tem um lado frontal, que é o lado da cognição, o lado racional, para entender o que está acontecendo. A gente só sente. E esse sentir sempre traz pra gente, nossa, se o meu pai foi embora, eu me senti abandonado, me senti rejeitado, me doeu, não sou amada, né? Não mereço amor. Isso está no campo do inconsciente, isso não é racional, mas fica lá dentro de gente. A nossa autoimagem, né? A gente tem uma autoimagem distorcida, a gente não consegue perceber os nossos valores se nós não fomos reconhecidos na infância. Se nós tivermos, no meu caso, eu tive os pais, já quando eu nasci, meus pais estavam num grande conflito no casamento, né? Aquela época que mulheres só podiam ser mães, esposas e ainda com pais feridos, né? E do homem se achar posse da mulher e a mulher não ter a liberdade de poder ir trabalhar. Então eu vi muita violência na infância, né? E aí, assim, dentro de mim, por mais que eu quisesse viver uma vida junto, boa, eu não foi isso que eu vi, eu não tive essa referência. Eu tive a referência dos meus avós, mas eu nunca tive a referência do que é um lar, do que é um casal em harmonia, do que é conviver em família. Eu não tive isso, eu fiquei afastada das minhas irmãs, da minha família, eu não tenho nenhuma lembrança, nenhuma referência disso. Então, muitas coisas do que eu passei na infância e do que a gente passa na infância e na primeira escola formam coisas muito boas na gente, mas trazem muitas dores também, feridas. Por isso que eu escrevi: quem vem cara não vê o que vai na alma. Eu falo ali das minhas feridas emocionais, onde elas foram criadas e o quanto elas impactaram, tanto para o lado positivo quanto para lados que não eram bons, para que a minha vida fluísse, para que eu sentisse paz interior, plenitude, autoconfiança, que eu percebesse o meu valor. Então, gente, é muito importante que a gente entenda isso também, porque eu precisei voltar lá, mesmo trabalhando espiritualidade há muito tempo, esse campo espiritual me ajudou a entender que tem esse campo emocional. E precisei de vários apoios terapêuticos para conseguir voltar lá no primeiro banco da escola, da vida, e entender mesmo, né? Não foi só terapia psicológica, foram várias terapias quânticas, né? Mas nesses últimos anos a psicológica, para conseguir voltar lá, né? E deixar essas dores que a minha criança tinha sentido saírem de dentro de mim e perceber o que foi bom, ressignificar o que não foi possível lá naquele momento. Por isso que é muito importante quando uma criança está passando situações, ou os pais, ou a gente ficar de olho nas crianças, a gente conversar com as crianças, perguntar o que elas estão sentindo, explicar o que está acontecendo e que não tem nada a ver com elas, que elas são extremamente amadas, bem-vindas, nos mostrar
frágeis também para as crianças e dizer que nós não sabemos tudo, pedir desculpa para elas assim também conseguem ver que elas também muitas vezes vão errar e que elas podem pedir desculpas também, não tem problema. Então eu queria compartilhar um pouquinho disso hoje, que está no campo também da espiritualidade, dessa grande escola da vida, e o quanto o lado emocional está ligado ali ao nosso campo espiritual. Um ótimo dia. Espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais, abrir tua consciência cada vez mais e buscar esse caminho de viver cada vez mais pleno e ter relações, se permitir ser amado, ter relações saudáveis. Quanto mais pessoas se permitirem serem amadas, serem vistas, perceberem o seu valor e que você merece amor, alegria, abundância, mais o mundo vai ficando melhor. Para você, para mim, para todos, para todes, para todas. Um ótimo dia.